Fala Federal, como é que você tá? Seja bem-vindo ao nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2021. E esta aula vai sendo atualizada conforme o passar do tempo. Aula 1, nós vamos falar sobre vias e velocidades, tá? Essa aula inclui parte 1, 2, 3, 4, 5, a introdução ao CTB, disposições constitucionais, vias e velocidades, a resolução de questões, a resolução 798, que você conhece como resolução do radar, dos medidores de velocidade, e a última parte, a resolução 471, sobre vídeo monitoramento. Tá? Antes, quero que você conheça o meu site, almanacdotransito.com. Está abaixo aí o link, tá na descrição do vídeo, e você encontra lá as resoluções atualizadas, tudo mastigadinho para você estudar para o concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Antes, também inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ficar a par das próximas aulas, tá? O curso é 100% gratuito e vai te auxiliar a conseguir seu objetivo, que é passar neste concurso da gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Então, seja bem-vindo e vamos à aula. O que nós vamos falar hoje? Vias e velocidades, aspectos legais, artigo 22 e 144 da Constituição Federal, 1, 2, 3, 4 e 100 do CTB, resolução 471, que regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento, e a resolução 798, o que vocês conhecem como resolução do radar, regulamenta o uso do radar. Na verdade, radar é um termo popular, né? Disposições constitucionais. O que diz a nossa Constituição Federal sobre o trânsito? Em seu artigo 22, ela diz que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Isso é relativamente novo, porque o nosso Código Antigo, de 1966, o Código Nacional de Trânsito, o CNT, em seu artigo 2, vou colocar o artigo 2 aí na tela, ele dizia que os estados poderão adotar normas pertinentes às peculiaridades locais, complementares ou supletivas da lei federal. Então, o estado, a Assembleia, poderia legislar sobre trânsito, de acordo com interesses locais. Tá? O fato é que temos hoje, concentrada na União, a competência privativa. A competência privativa, olha o bizuzinho aqui, ó. Na competência privativa, cabe à União legislar sobre determinada matéria. Contudo, pode delegá-la a outro ente, ou seja, o ente pode ser o Estado. O fato, pessoal, é que até o momento a União não editou nenhuma lei complementar autorizando o Estado a legislar sobre questões específicas de trânsito. Sendo assim, hoje, somente a União pode legislar sobre trânsito, ok? Temos alguns exemplos aqui de estados e municípios que vêm elaborando projetos de lei, até mesmo publicar leis em relação sobre trânsito. Por exemplo, no Distrito Federal, a Lei 1925, que estabeleceu a obrigatoriedade de acionamento da iluminação interna dos veículos fechados quando estes se aproximassem de blitz ou barreira policial. Então, toda vez que o sujeito se deparasse com uma blitz, ele tinha que acender a iluminação interna do seu veículo. Isso não está no CTB. Tá? Então, foi declarado inconstitucional, logicamente. Também temos um caso aqui no município de Redenção, no Pará, no estado do Pará. Lá a violência estava demais. Então, foi elaborado um projeto de lei que previa a não obrigatoriedade do uso de capacete para os motociclistas. O motociclista podia escolher se ele queria usar capacete ou não, em razão da grande quantidade de crime naquela cidade. Tá? Um outro caso aí de invasão de competência privativa da União no estado do Mato Grosso, que autorizava o uso do insufilme, né, da película. Então, o sujeito também podia usar a película, aquela mais fechadona que tivesse. Tá? Foi declarado também inconstitucional. Então, temos aqui vários exemplos
que eu trouxe para você em caso de invasão à competência privativa da União. Tá? Ficou bem claro, né? Artigo 144. A segurança pública, dever dos Estados, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Por que eu trouxe esse dispositivo? Para mostrar para você que a Polícia Rodoviária Federal está no rol dos órgãos do artigo 144. E também aqui atenção para as polícias penais federal, estaduais e distrital, incluído no ano 2019, recente. O parágrafo 10, sobre a segurança viária. Ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. O conceito de vias públicas nós vamos falar daqui a pouquinho, em slides subsequentes. Esquematizando a segurança viária, ela compreende, veja só, a educação, como, por exemplo, o Maio Amarelo. Olha que interessante você falar sobre o Maio Amarelo em uma futura proposta de redação para o concurso. Chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos no trânsito. Também compreende a engenharia, aperfeiçoamento de projetos de engenharia para evitar erros. Quantos erros, quantas pessoas morrem hoje por erros de engenharia, gente? Fiscalização, tá? Pela PRF, pelo DENIT, pelos órgãos. Muita paciência aí que nós vamos ver com mais detalhes a fiscalização, a educação, na próxima aula, Sistema Nacional de Trânsito, em que nós vamos falar da competência dos órgãos executivos de trânsito, o Denatran, os Detrans, as entidades. Cabe ao município, cabe ao Estado, cabe à União, também cabe a você, futuro PRF, agentes de trânsito, promover a segurança viária. A lei seca desta aula, sempre importante, às vezes você sentar, pegar a lei seca e estudar a lei seca, porque a gente acaba esquematizando muito, tá? E a lei seca acaba ficando até pequeno quando a gente começa a esquematizar e explicar assunto por assunto. Então aqui está a lei seca, você vai ter que ler ela. E nós vamos destrinchar, esquematizar o capítulo 1, que são as disposições preliminares. Artigo 1. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege por esse código. Vamos esmiuçar esse artigo primeiro, tem muita informação aqui. Qualquer natureza é qualquer natureza mesmo. Trânsito de pessoas, animais, automóveis, motocicletas, caminhões, carrinho de mão, daqueles de catar latinha, carrinho de sorveteiro, carrinho de pipoca. Tudo isso pode ser regulamentado. Vias terrestres. Vias terrestres, o conceito está lá no artigo 2 do CTB. Olha o que ele diz. São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, passagens, estradas, as rodovias, que nós vamos depois entender a diferença delas, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Se liga no exemplo. Nós temos um órgão que é o DENIT. O DENIT ele tem competência sobre as rodovias federais. O DENIT ele pode regulamentar a circulação de veículos com peso excedente, com dimensão excedente, num feriado. Tá? Então, em contrapartida, nós temos lá o Departamento de Estrada e de Rodagem, o DER, que tem competência sobre as rodovias estaduais. Ele pode permitir essa circulação, por achar conveniente. Então, de acordo com as peculiaridades, cada órgão ou entidade vai fazer a sua regulamentação. Nós temos os municípios também, entidades, municípios, regulamentando as estações rodoviárias. Aqueles municípios defrontantes com o mar, tem aquela questão do quadriciclo, né? Então, alguns podem regulamentar, permitir, outros não. Então, esse artigo, o segundo, ele diz exatamente isso e é importante você entender. Futuramente, nós vamos falar muito sobre a competência dos municípios, dos estados, do DENIT, a competência da PRF, regulamentações,
tá? Acompanhe o nosso canal aí que você vai ficar a par de tudo isso. Chegou o momento mais importante da nossa aula, tá? Que é o conceito de vias abertas à circulação. E o CTB ele nos dá exemplos. Praias abertas à circulação pública. Aplica-se as regras do CTB, quando a praia é aberta à circulação pública. Isso significa que se o indivíduo lá, o multimilionário, tem a praia dele, ele vai poder andar de quadriciclo sem capacete, sem carteira, fazer o que ele quiser. Não é verdade? Sem a fiscalização pública, a fiscalização pública não vai poder incomodá-lo. Vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Hoje sabemos, condomínios aí são verdadeiras cidades formadas por casas, prédios, e acaba que existe muito transtorno no trânsito, não é? Parece lá neguinho com excesso de velocidade, embriagado, não respeita o estacionamento. Então, a fiscalização pública ela pode adentrar nas vias internas pertencentes a condomínios. Tá? Isso aqui é relativamente novo. Pode ter um radar lá no condomínio? Pode. Pode o agente de trânsito fiscalizar a embriaguez? Pode. Fazer o etilômetro? Pode. Tá? Isso, então, foi relativamente novo. Temos aqui as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Exemplo, estacionamento de restaurantes, shoppings e pátio dos postos de gasolina. Bom, pessoal, isso se deve à instituição da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aí o CTB pegou essa lei e alterou o conceito de via urbana. Olha que interessante. Por exemplo, nós temos aqui, eu vou colocar na tela aí. Olha lá, capítulo 10 dessa lei, do direito ao transporte e à mobilidade. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamentos abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportarem pessoas com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Então, olha que interessante. Pode, então, um agente de trânsito fiscalizar lá aquele estacionamento de pessoa com deficiência no shopping. Isso aqui você já ouviu falar, né? A mídia até divulgou muito isso, porque as pessoas não respeitavam o estacionamento do idoso, o estacionamento do deficiente físico. Agora, vias não abertas à circulação pública, propriedades particulares. Bom, se você tem uma fazenda e você pode fazer o que você quiser dentro dessa fazenda, dirigir seu trator, caminhão, você só não vai poder, logicamente, matar, atropelar alguém, causar um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aí existe um debate se aplica o CTB, o homicídio culposo ou não. Existe aí uma polêmica sobre o caso. Praias privadas, como eu já falei, linha de metrô, logicamente, que é regido por lei municipal. Temos outros exemplos que veremos adiante. Agora que vimos que a aplicação do CTB ela vai além das vias públicas, adentrando em áreas abertas à circulação, até mesmo em um estabelecimento privado, vamos entender o conceito de trânsito. O parágrafo 1º, ele diz: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Se você sabe ou já viu o veículo fazendo outra coisa na via aí que não seja isso, comenta no vídeo aí. Tá? Ou ele vai estar circulando, ou ele vai estar parado, ou estacionado, ou operação de carga e descarga. O anexo 1, ele vai explicar para você. Parada é a imobilização do veículo com a finalidade. Olha, ele tem uma finalidade e tem uma restrição aqui, é o tempo. O tempo ele é estritamente necessário para efetuar o embarque ou desembarque de passageiros. A placa é proibido estacionar. Como na administração o que não é proibido é permitido, aqui está falando que é proibido estacionar. Então, parar é permitido. Então, você está lá com o seu automóvel e com a sua vozinha. Né? Você parou para ela descer. Então, é o tempo necessário para a sua vozinha descer, para você pegar a mala dela e entregar para ela. Né? Você pode desligar o veículo.
O CTB não diz nada sobre veículo ligado ou desligado. Ele dá como restrição o tempo, tá? E para o desembarque de passageiros, ok? Embarque e desembarque de passageiros e não de mercadoria. Está aqui a infração. Na aula de infrações de trânsito, nós vamos rever aqui, mas só para adiantar, o 181, inciso 17º. E o estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. A placa é o que? Proibido parar e estacionar. Essa aqui é a placa. Como você vê, é importante o que está destacado em azul aqui, é o tempo superior ao necessário. As infrações de estacionamento, ela prevê remoção do veículo, remoção, com exceção da infração de você estacionar na contramão. Essa não tem como medida administrativa a remoção. Todas as outras infrações do 181, ela tem como medida administrativa a remoção do veículo, ao contrário da parada, do artigo 182. O 182, ele, claro, por tal sujeito lá no veículo, a medida administrativa não pode ser a remoção do veículo, porque tem alguém lá no volante, não é? E essa infração aqui parada 181 é porque aquele não vai estar parado. Se passou do tempo estritamente necessário, ele vai estar o quê? Estacionado, ok? Operação de carga e descarga. A imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga. Entende-se aqui mercadorias, né? Na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via. E aí eu te pergunto, se presente esta placa, somente veículos de carga podem estacionar? Veja que eu usei o termo estacionar porque operação de carga e descarga é considerada um estacionamento. Mas não, pessoal. Pode veículo misto, veículo de passageiro, né, até mesmo um automóvel. Claro, não pode transportar carga excedente, porque transportar carga excedente em veículo de passageiro também é infração de trânsito. A infração do 109 do CTB. Está aqui a infração e clicando no bizuzinho aqui nós temos a outra definição de trânsito pelo anexo 1. O trânsito, de uma forma mais resumida pelo anexo, é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Ele trocou aqui o circulação por movimento e parada, estacionamento e operação de carga ou descarga por imobilização. Somente isto. Simbora. Parágrafo 2º. Então, nesse slide, nós vamos falar sobre a responsabilidade do Estado em promover e até indenizar o particular e promover condições para um trânsito seguro. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e também das entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Muito lindo no papel, né, minha gente? Responsabilidade civil do Estado. O Estado ele tem responsabilidade em fornecer um trânsito em condições seguras. Aqui, ó, dever dos órgãos e entidades. E quando ele se omite? Tá? E quando por uma ação acaba causando dano a um particular? Como que funciona? É o que vamos falar agora no parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos, serviços, né, erros de engenharia, que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Professor, que diacho é isso de responsabilidade objetiva? Pessoal, vai ficar mais fácil quando eu der exemplos, mas agora eu vou mostrar aqui uma tabela. Tá? A teoria objetiva ela foi adotada e prevalece até hoje. Foi adotada aqui em 1946.
E nós vamos ter que diferenciar os elementos da responsabilidade civil. Os requisitos, aqui nós temos duas teorias, teoria subjetiva e teoria objetiva. O CTB, como você viu, adotou a teoria objetiva. Quais são os requisitos? Conduta lesiva, tem que ter uma conduta do Estado, né? Pode ser uma ação ou omissão. Tem que ter um dano. E o dano é obrigatório, não se repara o que não existiu, né? Pode ser um dano estético, material, moral. Outro elemento, nexo causal. O nexo causal é a ligação existente entre a conduta do agente e o resultado que essa conduta produziu. E o dano trata-se de uma relação, um vínculo entre o fato e a consequência. Se exclui o nexo causal, exclui a responsabilidade do Estado. O Estado não vai indenizar o particular. E olha só, a diferença da teoria subjetiva é que tem como elemento a culpa ou dolo. Tem que provar a culpa, provar dolo, que é mais complicado. É complicado você culpar um agente público, por exemplo, um servidor público. Teoria objetiva tem como elementos a conduta lesiva, ação ou omissão, o dano, o nexo causal. E veja agora, dispensa-se o elemento subjetivo, culpa ou dolo, do agente público. Aqui, nessa teoria, não precisa comprovar culpa, tá, ou dolo. Eu vou dar um exemplo para você que você vai entender melhor. Você passou no concurso e vai passar? No concurso da Polícia Rodoviária Federal? Assume o plantão, pega a viatura e vai patrulhar a rodovia. E lá você se depara com um crime, tá? Um mala roubando um automóvel. Ele empreende fuga, você em alta velocidade acaba colidindo com uma motocicleta e causa dano, né, a esse motociclista. Então vamos lá, pessoal. Teve a conduta? Teve a ação do servidor público. O dano? Sim, o motociclista sofreu danos. Teve nexo causal da sua conduta com o dano? Totalmente. Agora eu pergunto, pessoal, você acha justo esse motociclista ele receber indenização só se comprovada, depois de um processo de muito trâmite, a culpa do servidor público? Ou você acha mais justo que esse motociclista ele seja indenizado, dispensando-se o elemento subjetivo, se o policial teve culpa ou dolo naquele momento? É muito mais justo a teoria objetiva, né, pessoal? Ela não quer saber se o policial teve culpa durante a perseguição, do culpa ou dolo. Ela se responsabiliza independente da culpa ou do dolo. Tá ok? Então aqui temos uma ilustraçãozinha. Ação ou omissão do serviço ou agente público, nexo causal, dano particular. Basta para o Estado ser responsável, para ele se responsabilizar. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Isso significa que quando você for um policial rodoviário federal e estiver de plantão, suponha que você receba 2 ligações, uma informando um acidente de trânsito em uma curva, um trecho perigoso, e a outra ligação, uma denúncia que um determinado veículo vai passar por um trevo com 500 kg de cloridrato de coca ou outra substância. Sua ação deverá dar prioridade à defesa da vida e não ao crime. Claro que na hora ali você vai informar outras equipes, né? Aí não vem ao caso, isso aqui é só um exemplo didático, porque atender o acidente é muito mais importante para preservar a vida. Você vai lá, vai sinalizar, fazer as devidas orientações de trânsito para que não ocorra um outro acidente.